Se você jogou The Last of Us e acha que o Joel é um herói, eu sinto lhe informar que você está muito enganado. Se você quer saber o porquê dessa afirmação, continua no vídeo que eu vou te explicar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Leão, estudante de Direito, e hoje eu quero falar para você sobre Joel. Um cara que ele é um dos maiores e melhores personagens das histórias dos videogames. O personagem Joel, ele tem um carisma tão grande, uma imponência tão grande, uma força ao longo de todo o primeiro jogo, que nós, enquanto jogadores, criamos uma identificação muito grande com ele. Porém, temos que tomar várias decisões. Decisões como matar alguns personagens, decisões como furtar algumas coisas, e isso cria um embate moral muito grande. Ou seja, passamos um jogo inteiro sendo levados a crer que o Joel é um herói. Agora, como eu disse a vocês no início, será que ele é um herói mesmo? Isso eu não sei. Agora, o que eu sei é que quando você deixa o like nesse canal, você é um grande herói e ajuda muito o nosso trabalho. Segue comigo e vamos explicar por que o Joel não é um herói. Bem, em The Last of Us, o mundo se vê em um caos sem fim. Após sofrer uma mutação, um fungo chamado Cordyceps, que existe na vida real e atinge alguns insetos como formigas, ele passa a atingir a raça humana. Ele toma os pensamentos humanos e transforma seres humanos comuns em seres sedentos por sangue. Muito bem, com o passar dos anos, o cenário pós-apocalíptico se estabelece e, como se espera, o Estado cai. O governo, que em tese ainda existe, não exerce efetivamente seu papel. A fome ela se torna uma realidade e o crescimento e surgimento de milícias se torna outra realidade latente nos tempos do jogo de The Last of Us. Diante de uma desconstrução de tudo que antes compunha a sociedade, os padrões de certo e errado passam a ser distorcidos. Direitos fundamentais como direito à liberdade, direito à expressão e principalmente direito à vida sequer existem mais. Thomas Hobbes, filósofo inglês, em uma de suas frases mais comentadas, diz que, abre aspas, o homem é o lobo do homem, fecha aspas. Ou seja, o ser humano ele é essencialmente ruim, essencialmente mau. Porém, quando a gente começa a estudar um pouco mais a teoria de Hobbes, nós entendemos que o ente que limita a maldade humana é, sem sombra de dúvida, o Estado. Ele se vê limitado em suas ações, porque para cada ação errada existirá uma punição, existirá uma pena. Por exemplo, o Código Penal brasileiro ele indica, em seu artigo 121, que matar alguém, ou seja, cometer um homicídio, implica em uma pena de 6 a 20 anos. Mas, e quando não há Estado? O que acontece? Pior, e quando o Estado atua de maneira errada? Quando ele age de maneira questionável, em completo desespero, e ele toma atitudes que são totalmente questionáveis. E isso é o que acontece em The Last of Us, logo no início do jogo. Joel, ele, fugindo de alguns infectados, encontra um soldado do exército americano. Ele pede rendição, ele pede ajuda a esse soldado. E esse soldado, com indicações do Estado, com indicações dos governantes, esse soldado ele tenta executar o Joel. E durante esse momento acontece uma das cenas mais icônicas dos videogames. O que devo fazer? Papai e o tio Tommy. Deixo você num lugar seguro e volto pra pegar ele, tá? Senhor, tem uma garotinha. Mas... Sim, senhor. Olha, amigo, passamos pelo inferno. Só precisamos... Oh, merda. Por favor, não. Ah, não. Sarah? Ok. Mexe as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá, eu vou pegar você. Eu sei, querida. Eu sei que dói. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida. Eu sei. Sarah. Querida. Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. 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 Não.
Não. Por favor. Meu Deus. Por favor. Não faça isso, meu Deus. Por favor. O soldado tenta atirar no Joel. O Joel consegue pular, só que o tiro acerta a sua filha e mata a sua filha. Ou seja, o Estado que deveria estar fazendo seu papel de guardião da população estava, assim como os infectados, eliminando pessoas, eliminando seres humanos. Nesse contexto, temos Joel, um homem marcado pela dor da perda, já há 20 anos em um mundo apocalíptico. É nesse exato momento que eu preciso que você entenda que o Joel não é um herói. Ele não é um mocinho. É aqui que eu te explico por que ele não é um herói. Nesse novo mundo, o Joel é um contrabandista, um mercenário frio e calculista, que faz o que for preciso para sobreviver e terminar o seu trabalho. Além disso, ele já chegou a aliar-se a algumas milícias da época para que ele conseguisse atingir seus objetivos. Tudo isso nada mais é do que o retrato da falta do Estado no gerenciamento dos conflitos que surgiram ao longo dos anos em que aquela sociedade se via em uma pandemia. E é em um desses serviços de contrabando que o Joel foi incumbido de transportar uma carga especial de um lugar a outro. Sem saber o que esperava, Joel ele aceita esse trabalho. Sua missão era transportar nada mais nada menos que a esperança de uma cura até um laboratório paramilitar. A mercadoria é a segunda protagonista dessa história, a Ellie, uma garota que nasceu em um mundo já caótico e que, por descuido, foi mordida por um infectado. Porém, por algum motivo desconhecido, a garota se demonstrou imune à infecção, não tendo apresentado qualquer sinal de transformação mesmo após 3 semanas da mordida. E na época do jogo, era comum que alguém, após um dia, se transformasse em uma das criaturas que estavam ali atrás de outros seres humanos. Durante essa longa jornada para o transporte da Ellie, nós, enquanto jogadores, fomos forçados a lutar na pele do Joel. Não só contra infectados, mas também contra humanos. Essa luta não se deu apenas de maneira defensiva. Pelo contrário, muitas das ações do Joel, muitas das mortes que ele causou, podem ser vistas como homicídio, lesão gravíssima e até tortura. E agora um recado importante. Se você ainda não jogou esse jogo, pule para o momento que eu vou estar indicando aqui na tela, porque vão ter spoilers. Após tanta luta e quase morrerem no processo, Joel e Ellie são encontrados e levados ao laboratório pelo grupo paramilitar. Porém, o que Joel não sabia é que descobrir a cura para a humanidade custaria a vida de Ellie. O Cordyceps ele cresce no cérebro humano. E como ele cresce no cérebro humano, para que descobrissem a cura, para que descobrissem o motivo da imunidade de Ellie, deveriam abrir o crânio da garota, retirar o seu cérebro, retirar o Cordyceps, fazer um sequenciamento genético e descobrirem a cura. Só que isso, por óbvio, a mataria. E o Joel, tomado por uma violenta emoção e por todo o afeto que havia adquirido pela garota, que havia criado pela garota, em um ato de fúria, mata todos os responsáveis ali presentes, inclusive os médicos e cientistas que buscavam uma cura para a população. E aqui 2 pontos devem ser apresentados. O primeiro, o Joel é um vilão pelo que ele fez? Não, ele não é. O Joel é um sobrevivente, é um estado de natureza. Ele luta por sua sobrevivência, mas também não é um herói. O Joel, ao longo de toda a jornada, fez coisas terríveis, imorais e principalmente ilegais. Ainda que o jogo nos passe a sensação de bondade e justiça, todos os atos dele podem ser enquadrados em ilícitos penais, em crimes. Porém, pela inexistência de um Estado e de leis aplicáveis ao apocalipse, a lei do mais forte sobressai e reina. É como disse Fulvius Zaborf, abre aspas, todo vilão, herói de sua própria história, fecha aspas. Segundo ponto, grandes problemas poderiam ter sido evitados se, no enredo do jogo, o Estado, ou o que sobrou dele, atuasse em prol da população, oferecendo o mínimo de segurança, além de tomar as devidas medidas contra os infectados. É dizer que crimes deixariam de acontecer? Ou que o homem seria 100% bom? Com toda certeza, não. Mas, sem sombra de dúvidas, se o Estado conseguisse se reerguer depois de tanto mal, não haveria tanta necessidade
de chacina, não haveria tanta necessidade de o Joel fazer o que ele fez, da Ellie ter feito o que ela fez, de grupos terem tentado sobreviver à custa de outros grupos. E para você, a falta do Estado, ela é definitiva e é marcante para tudo que aconteceu naquele jogo? Você acha que se o governo tivesse de pé, o Joel ele não faria as coisas que ele fez? Ou melhor, teríamos uma cura naquele universo? Deixe nos comentários. E se você não jogou essa obra-prima, dê uma olhada no link que deixei na descrição do vídeo para que você não perca a oportunidade de jogar o The Last of Us 1 e o The Last of Us 2 e ainda de quebra ajudar o canal. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal para ter mais conteúdos que falem de entretenimento e mundo jurídico. Um grande abraço e até o próximo vídeo.